Eu hoje resolvi começar uma outra série de encontros aqui com vocês, porque desde ontem eu venho pensando a respeito do que a gente está vivendo com essa situação criada pela pandemia do Covid, né? E eu, afinal, compreendi que mais importante nesse momento para nossa saúde afetiva, né? E, portanto, para o psicossomático, né? É a gente manter a lucidez, né? Diante desse caos, né, que a gente está vivendo e dessa profunda solidão, né? Eu já mencionei aqui outro dia que eu entendo esse sentimento humano, né, que vem sendo violentado, né, há tanto tempo pela ideologia capitalista, né, burguesa, por essa ideia de que o mercado é capaz de solucionar todos os problemas sociais e humanos, né, e toda essa construção afetiva produzida pelas relações capitalistas, né, de dominação, isso tudo está sendo questionado agora, né? Diante das dificuldades que a gente está vivendo, de isolamento, né, criada pelo isolamento social, também se cria a possibilidade de uma perspectiva de mudança das relações sociais. Mas para que isso aconteça, vai precisar que a gente compreenda não só o processo histórico da construção dessa alienação, né, do ser social, mas também compreender o desvio, né, que, que nós fizemos da nossa capacidade de empatia, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente deixa de se olhar nos olhos uns dos outros, né, e passa a intermediar essa relação com uma entidade, né, que a gente imagina superior, como um Deus, por exemplo, né, que é capaz de nos salvar, né, de toda essa dificuldade de sobrevivência, né, que é causada pelas relações de dominação capitalistas, né? Então, esse desvio, né, nos causa um sofrimento também muito grande e ajuda na alienação do nosso ser social, né? Então, a gente sabe que é muito difícil a convivência, né, com toda essa, digamos, volúpia, né, que nos habita, né, e que as religiões geralmente tentam reprimir, né? E, é, e isso, para o processo civilizatório, né, é aquilo que a psicanálise compreendeu já há bastante tempo, né, e que está muito presente, né, nas terapias psicanalíticas, que é a gente aprender a reconhecer que o processo civilizatório
né? É um processo que exige a repressão. Então, a gente precisa trazer aqui essa visão de que toda essa repressão, né, que a gente entende como processo civilizatório, ela é uma visão de mundo, né, patriarcal. E que nós agora estamos num processo de transição, né, de superação das relações patriarcais, que são relações muito antigas, né, que permeia todos os processos civilizatórios da humanidade até aqui. E está na base das relações capitalistas, né? O capitalismo é um modo de produção que veio com a ascensão da burguesia ao poder político e trouxe essa noção do indivíduo, né? Da liberdade individual, que aparentemente se contrapõe à dominação patriarcal, mas na verdade não é isso que aconteceu, né? E agora, com essa transição que eu chamo de antropológica, né? Por que eu chamo antropológica? Porque nós vamos modificar, né, todos os paradigmas que se relacionam com o sistema patriarcal, né? Com as relações patriarcais de dominação. E aí a gente inclui todos esses desvios, né, que compõem o patriarcado, que são as aversões, né, o racismo, né, a misoginia, que é a aversão à mulher, né, a homofobia, né, que é uma incompreensão da natureza humana, né, e todas essas aversões que constituem a ideologia dominante, né? Nesse momento de ascensão da extrema-direita, essas aversões foram instrumentalizadas, né, num discurso paranoico, né, que constitui a ideologia nazi-fascista, né, de extrema-direita, e isso está ocupando cada vez mais espaços na nossa formação social. Não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento de apropriação por essa ideologia de vários campos da relação humana. E são territórios, né? São territórios no sentido mesmo geopolítico do termo, né? E então, desde ontem que eu senti essa necessidade de vir conversar com vocês, não apenas trazendo as questões da dialética histórica, né, do marxismo, mas também uma visão de mundo dialética que nos dá essa percepção do que é a mente humana, né? Porque toda essa instrumentalização da política, né, dos valores, né, da nossa sociedade, isso é aquilo que eu tenho chamado de caos cognitivo, né, que é uma manipulação das nossas necessidades e das nossas emoções, né? Isso tem sido usado pela extrema-direita para iludir a população. E por isso o Bolsonaro se elegeu, né?
ele tem mostrado toda a sua perversidade, né, que constitui, né, um transtorno mental, né? A gente já diagnosticou, é um problema de psicose, né, paranoia. Agora, o que eu estou querendo trazer aqui é a dimensão histórica desses transtornos, né? Nós sabemos, por toda a história da clínica psicanalítica, né, que são condições históricas também, culturais, né, que causam essa personalidade, essa subjetividade paranoica, né? Não só o esquizofrênico também, e todas as patologias, né, afetivas e mentais, em vários graus, né, em níveis diferentes, mas todas elas são condicionadas culturalmente, né? É claro que tem um componente genético em algumas psicoses, né? Mas para que ela se manifeste e se torne um transtorno de personalidade duradouro, né, como é o caso do Bolsonaro, precisam de condições históricas para que isso se manifeste assim na sua plenitude, né? E por isso, né, por serem condições históricas, é que tem tanta gente que se identifica com isso. Nós vimos nessa divulgação do vídeo a reação que esse grupo que o apoia, né, que ainda o apoia, teve, né? Eles se identificam com aquela virilidade, suposta virilidade, que por trás daquela encenação toda de agressividade, né, com aquele linguajar, né, escabroso, né, que a gente chama de vazio, né, do discurso vazio, do palavrão, né, dessas palavras vazias, sem sentido, né, porque não tem sentido. São xingamentos, né, sem contexto, né, por isso são vazios, de significação, né, são ofensas gratuitas, né. E muita gente se identifica com isso, né, com essa aparente macheza, né, do Bolsonaro, que é a personalidade militarista, né, o guerreiro, o que confronta, o que resolve tudo no braço, né, na porrada. Então, essa violência toda, essa agressividade toda, esse militarismo, né, essa militarização das relações humanas, né, isso tudo está na formação social, cultural, né, que a gente vulgarmente chama de caldo cultural, né? Então, para que a gente supere, né, essa situação de violência, né, essa manipulação do ódio, do ressentimento, né, que ele usa o tempo todo para cooptar as pessoas, né, para o seu delírio de poder, né, porque ele é um déspota, né, a personalidade do psicótico, né, na verdade, o que ele tem no fundo é muito medo de tudo. Mas ele cria essa armadura, né, de defesa e se mostra como um guerreiro, um cara corajoso, assim, viril, mas na verdade ali o que tem é medo, né, um desajuste afetivo. E se a gente colocar no divã, né, na clínica, ele vai descobrir as origens, né, lá, provavelmente na infância. Geralmente
é de bebê que essas coisas vão se construindo, né, esses transtornos. Até no processo de desenvolvimento embrionário, né, ainda durante a gravidez, né, dependendo da situação materna, né, de vida materna, isso tudo vai se construindo, né, no embrião, né? Então, a gente sabe pouca coisa sobre isso, mas a gente vai chegar lá, né, a compreender como é que é esse processo. Nós temos uma dificuldade com relação aos nossos impulsos, né, afetivos, que são a maioria controlado por hormônios, que a gente chama de corpo emocional, né, e sistema límbico, e nós temos uma dificuldade para entender, né, esse âmbito, né, do organismo humano, e isso nos leva a uma identificação com os outros animais, porque o nosso corpo emocional, ele é muito semelhante ao dos outros animais mamíferos e vertebrados, né? Cachorro, gato, cabra, cavalo, esses animais que mamam, né? E são quentinhos e gostam de colo, né, de carinho, isso tudo faz parte do humano, né? É o nosso lado animal. Mas nós não somos só isso, né? Nós somos seres verbais, né? Que temos capacidade de articulação verbal e de representação da realidade, né? Nós somos seres simbólicos, né? Nós somos mamíferos vertebrados e simbólicos, que é isso que nos distingue dos outros animais. O nosso corpo mental, né, ele é diferente dos outros animais. Os animais têm um primeiro sistema de sinais, né? Eles têm mente, né? Mas uma mente é, muito controlada pelas pulsões, né? Pelos instintos, né? Reflexos incondicionados, né? E nós temos um corpo mental superior, né? Que são os grandes hemisférios cerebrais onde estão as formações da nossa consciência, né? E isso os outros animais não têm. É essa formação dos grandes hemisférios cerebrais, do córtex, né? E do neocórtex frontal, né? Que ainda está em desenvolvimento, que no yoga nós chamamos de Ajna Chakra, né? Isso os outros animais não têm, né? Nós temos um corpo mental superior que nos dá a consciência de sermos seres mortais, né? Nós temos consciência que somos finitos, né? Que o nosso corpo um dia vai se desfazer. Nós somos seres capazes de compreender que vamos morrer um dia. Os outros animais não compreendem isso, né? E é a partir dessa compreensão que nós podemos perceber que tudo passa, né? Nós temos essa consciência da morte, da impermanência de tudo, né? Aquilo ali que o Heráclito percebeu lá na Grécia Antiga, que a gente não se banha no mesmo rio duas vezes, né? Porque nem as águas são as mesmas e nem nós somos os mesmos, né? Então, essa consciência da impermanência é uma proposta que eu faço aqui hoje, quero deixar esse pensamento para vocês meditarem, o quanto importante é a nossa vida humana, né? A oportunidade que a gente tem
de termos um corpo humano, né, capaz de simbolizar a realidade, capaz de entender que somos seres sociais, né, que dependemos uns dos outros e que nós temos uma mente capaz de lucidez. Né? Nós temos essa diferença dos outros animais. Então, quando a gente fala que o nascimento humano é precioso por isso, porque a verdadeira natureza da nossa mente é a lucidez, né? Que a gente pode chamar também de Buda, né? O que é Buda? A verdadeira natureza da nossa mente é búdica. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que ela é pura no sentido de iluminada, né? De ser luz. Então, em que constitui essa luminosidade? Essa pureza, né, que é a verdadeira natureza da nossa mente, né, ela é a capacidade de compreender o nosso ser social, que precisamos ter a mesma oportunidade que o outro, né, de se realizar na vida, de realizar seus sonhos, seus desejos, né, e realizar a humanidade. Né? A gente precisa compreender o que é isso. Né? Somos seres mortais, estamos aqui para aprender uns com os outros. E é isso que a gente chama de civilização. Né? Temos a percepção de que o processo patriarcal chegou no limite, né? Que foi um período longo de aprendizado da humanidade a desenvolver o ego individual. Né? Isso foi necessário, mas agora a gente precisa superar isso. E isso significa um salto dialético. Né? O sentimento, que é a nossa qualidade, né, enquanto seres humanos, é a compaixão. Né? Que às vezes eu brinco, né, escrevo poeticamente, separado, com paixão. A compaixão, ela não é passar pano para os erros dos outros, né? Não é a complacência, né? E também não é a piedade, né? Não é se sentir superior ao outro e querer impor regras morais, né? Não é isso. Não é sentir pena do outro, né? Porque é superior. A compaixão é um sentimento de empatia, né? De se sentir, se colocar no lugar do outro, de compartilhar as alegrias do outro e também os momentos de dificuldade. Então, nesse momento, eu resolvi falar aqui dessa prática espiritual, né, que, além de marxista, né, eu sou um praticante de Vajrayana e de Raja Yoga. E eu estou trazendo isso aqui hoje, não é por uma necessidade mesmo, sabe, de propor
um refúgio nesse momento, né, que a gente está vivendo de quarentena, e para que haja uma outra opção, digamos, um plano B, né, para que a gente possa suportar e passar por esse momento e poder ter condições emocionais e afetivas de construirmos um mundo novo, né? Uma nova relação social, né? Um novo modo de produção, uma nova maneira de nos relacionarmos, de maneira equânime, compassiva, né? Solidária. Então é isso, eu vou observar os comentários e a participação de vocês e, dependendo do que acontecer, eu volto para aprofundar algumas questões, vocês também podem perguntar, e a gente segue fazendo esse trabalho aqui de apoio mesmo espiritual, né? Porque a gente vai precisar de muita solidariedade e compaixão para superarmos esse momento de fascismo, né? De nazifascismo da vida, né? essa dominação nazifascista, né? Que está aí entrando em todos os aspectos da nossa vida, né? Da nossa existência. E cada vez se amplia mais, né? A gente tem aí na história, né? No que deu. E a gente não vai repetir esse erro, né? Nós não podemos permitir que a barbárie se instale outra vez. E a única resposta que a gente tem é o nosso espírito humano, né? É a nossa capacidade de amar o outro sem desvios, né? Olhando uns nos olhos dos outros, um no olho do outro, e identificando, né, a nossa humanidade. Eu vou esperar a interação de vocês para voltar aqui com esse tema. Eu espero não espantar vocês, porque eu sei, eu tenho consciência do abismo cultural, né? E também compreendo a dificuldade de se aceitar tamanho paradoxo, né? Aparentemente é um paradoxo, mas dialeticamente tem tudo a ver o marxismo com o yoga. Temos em comum a dialética e um senso de realidade prática, né? Revolucionário. Um beijo para vocês, viu? E a gente se vê de qualquer forma.